Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus sobe ao monte e leva com ele aqueles que ele quis. Nós contemplamos também no Evangelho de hoje a tripla missão dos seus discípulos. Jesus, quando chama os seus discípulos, não chama somente para estar com ele, mas chama para depois enviá-lo. Por isso que o texto sagrado vai dizer: então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Aqui nós vemos essas três realidades. Designou para ficarem com ele, depois para pregar e depois para, com autoridade, expulsar os demônios. Nós vemos nesse texto sagrado essa tripla missão dos apóstolos, mas também é uma tripla missão de cada um de nós, porque todos nós somos chamados para esta mesma coisa, porque a obra de salvação acontece através desse movimento, esse movimento de estar com Ele, de estar com Jesus, de permanecer na presença dEle, depois para ser enviados a pregar, a transmitir tudo aquilo que nós aprendemos desse convívio, desse estar com Ele. E através da pregação, nós auxiliamos essa obra de expulsão dos demônios, que é sim essa obra de libertação que nós participamos do próprio Cristo. Por isso que dentro dessa tripla missão nós temos como que um caminho, um itinerário. Esse itinerário ele é importante porque esse itinerário nos proporciona cada vez mais sermos capazes de entender a obra de Deus na nossa vida. Porque assim como os apóstolos foram chamados, assim também todos nós somos chamados. É claro que cada um com a sua vocação específica para colocar os seus dons em prática de forma específica, porque cada um tem um dom particular, uma graça, um dom de Deus que se manifesta em si para o serviço do próximo. Mas se nós olharmos bem essa tripla missão que Jesus confere a cada um de nós, é uma tripla missão essencial para a nossa perseverança e para permanecermos sempre com Jesus Cristo. Por isso que permanecer, ficar com Jesus Cristo significa participar da sua vida e também da sua missão. Participar da sua vida tocando os seus mistérios, participar da sua vida num convívio de intimidade. E esse convívio de intimidade vai fazendo com que nós consigamos estar com Ele sempre, permanecer nele sempre, porque esse permanecer é uma obra de intimidade. Permanecer é uma obra de crescimento da
união com Deus. Porque Jesus Cristo é esse que é o mediador, é aquele que nos une ao Pai. Depois nós temos a segunda missão, que é enviados para pregar. Pregar significa anunciar. Por isso que também o anúncio ele é importante, porque a permanência em Jesus Cristo nos torna discípulos. E esse discipulado, neste discipulado, nós aprendemos a verdade de Jesus Cristo. E nesse aprendizado da verdade, nós somos também conduzidos a uma vivência cada vez mais profunda da nossa fé. E é isso que Jesus Cristo quer que nós transmitamos ao nosso próximo, a forma prática de viver a fé. Por isso que a pregação é justamente isso. Pregação é iluminação, é esclarecimento, é trazer à luz aquilo que é a essência do mandamento, é trazer à luz aquilo que é a essência do próprio Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o homem Deus que veio a essa terra. Por isso que a pregação é também outra coisa muito importante na nossa vida, porque a pregação ela é testemunho. O testemunho ele é realmente um instrumento de Deus para a conversão das almas. E por fim, nós vemos como que Jesus Cristo também nos dá poder, autoridade sobre os demônios, para expulsar os demônios. E aqui nós vemos como que uma consequência das duas primeiras coisas, porque quando nós permanecemos em Cristo, quando nós permanecemos em Deus, nós somos também conduzidos a essa pregação, a dar testemunho. E a partir dessa pregação, desse testemunho, nós somos também chamados a anunciar e, dando esse anúncio, expulsar todo tipo de demônio. Aqui demônio não é somente o espírito mau, mas também as suas obras, porque as suas obras vão corrompendo toda a criação e vão corrompendo os seres humanos, mas toda vez que nós nos propomos a estar com Cristo, há uma purificação interior e aí sim o demônio ele é expulso da nossa vida, porque nós vamos abandonando as obras do pecado. Toda vez que nós vamos anunciando, nós somos instrumentos para a expulsão do demônio e das suas obras na vida dos nossos irmãos. E isso vai nos tornando cada vez mais discípulos e missionários de Cristo. Vai nos tornando cada vez mais esse exemplo de Jesus Cristo no mundo. Por isso que Jesus Cristo chama os seus apóstolos e chama cada um de nós para essas três coisas, para permanecer com Ele, para aprender dele e depois anunciar, dando testemunho dele, para pregar o Evangelho e, por fim, para sermos instrumentos de libertação do maligno e das obras do maligno no mundo. Essa é sim a via de santidade, essa via de correspondência, onde o próprio Deus ele vai nos dando a graça necessária para permanecer nele, para anunciar a ele e para expulsar todo tipo e toda espécie de mal do mundo. Quanto mais nós correspondermos essa grande graça, mais essa tríplice missão vai se realizando também na nossa vida, como se realizou na vida dos apóstolos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.